Paulo Bus, agradecer demais sua presença aqui, muito bom estar contigo para falar um pouquinho. Inclusive, Paulo, comentando você, enfim, é uma figura emblemática da medicina, da pesquisa, da ciência brasileira. Deixa eu apresentar o Paulo Bus para vocês aqui, para quem não conhece, ele é médico doutor, PhD em saúde pública, presidente da Fiocruz entre os anos de 2001 e 2008, professor emérito da Fiocruz, membro titular da Academia Nacional de Medicina e honorário das academias de Portugal e da Argentina, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde Global, Diplomacia da Saúde, o CRIS, Fiocruz, e centro colaborador da OMS, presidente da Aliança Latino-Americana de Saúde Global, ALASAG. Isso aqui é a biografia resumida do Paulo Bus, né, gente? Resumida, né, Bus? É muita coisa. E você, com toda essa bagagem, também avaliando um pouco a situação da cena política internacional, da França até o atentado do Trump, né, Paulo Bus? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Conde. Muito bom dia a você e também a toda a sua enorme audiência. Nós temos na Fiocruz um observatório de saúde global e diplomacia da saúde que acompanha mais de 40 pessoas acompanhando as repercussões da política sobre a saúde, porque você sabe que a saúde não é apenas assistência aos doentes, a saúde é condicionada por N questões sociais, educação, habitação, água, ter ou não ter água, saneamento, enfim, a saúde, o conceito ampliado de saúde nos faz acompanhar, né, a realidade internacional para a gente entender as influências dessas questões internacionais sobre a saúde no Brasil. Essa semana, por exemplo, está acontecendo o ECOSOC, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em Nova York, com o Fórum Político de Alto Nível, que em inglês é o HLPF, que acompanha a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E se nós não tivermos desenvolvimento sustentável, não vamos ter saúde. Porque a saúde, ela não é só quando você está doente. A saúde se constrói, o conceito de saúde se constrói exatamente com condições adequadas de vida. E a Agenda 2030, que o Brasil assinou em 2015 e abandonou com o governo Bolsonaro, não é? E agora retomou com o governo Lula, como era de esperar, que recriou a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fez ontem uma apresentação sobre uma revisão voluntária nacional, como se chama, revisão nacional voluntária sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E ali se mostrou que nós recuperamos muita coisa destruída pelo governo Bolsonaro, que matou a saúde, literalmente, com aquele absurdo negacionismo, não só de vacina, mas de qualquer situação social que favorecesse a saúde. Né? Bolsonaro só pensou nele, no seu bolso, na sua familhinha. Esqueceu de governar. Entregou tudo para o Lira, para o Congresso. Os absurdos que fez. Né? A única coisa que eu acho que eles fizeram bem foi o Pix, que eu adoro, porque facilitou tudo. Exceto o Pix, meu amigo, eu acho que o resto... Pix é legal, mas não foi uma coisa... Na saúde nós estamos começando a recuperar, sabe? A Anísia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, e que... Congelou o bus, pode ser uma ligação que ele tenha recebido. Vamos aguardar aqui alguns segundos para ver se ele retorna. Vamos ver aqui. Senão eu vou dar aqui saudações para vocês no nosso bate-papo. A Faith está dizendo aqui: bom dia, senhor Paulo Bus e Conde. Obrigado pelo carinho aqui. Maria Marta Antunes, bom dia, Paulo Bus e Conde. Mais uma vez aqui. Saudações democráticas. Marilúcio Rossi, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital do presidente do Conselho Federal de Medicina mais negacionista da ciência e saúde, quiçá do mundo. Realmente o Bus congelou. O Brito quer entrar aqui para já fazer a operação Salva Conde aqui. E aí, Brito? Política e live não existe vácuo. É só para complementar um pouco a ligação, né, entre política e saúde, que você estava mencionando na sua introdução. Isso faz parte da própria definição da OMS.
A OMS diz que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Não existe saúde plena numa sociedade doente. Né? Voltou. Você teve uma caída e agora você voltou. Você está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. A minha internet é que não... Foi uma oscilação. Então, eu só vou pedir para o Brito entrou aqui para ele concluir, e daí devolvo para você, querido. Eu só estava invadindo um pouco a sua área, dizendo que as ligações entre política social e saúde são tão intensas que faz parte da própria definição da OMS a saúde como sendo um estado de bem-estar físico, mental e social. Né? Não existe saúde numa sociedade doente. Não há dúvida alguma a esse respeito, Fernando. Você bate na tecla certa. E nós vemos isso cotidianamente na área da saúde. Quer dizer, as pessoas que têm menos condições, menos renda, que vivem em lugares piores, sem água, sem atendimento de esgoto, são as pessoas que mais adoecem. Né? E isso é fácil de perceber, e nós já documentamos isso muito. Mas, como eu dizia, a entrada da Anísia no Ministério e aquele início para ajeitar a máquina, que estava totalmente destruída pelo governo Bolsonaro, fez um lamentável trabalho. Os generais do Bolsonaro, que atendiam de continência o que ele queria na saúde, destruíram grande parte do capital político e do capital gerencial, administrativo que nós tínhamos, a experiência do Ministério. A Anísia recuperou e hoje nós saímos, essa semana que passou, saímos daquele grupo de 20 países, né? Países que menos vacinavam crianças. Nós, que fomos o maior programa do mundo de imunização, estávamos perdendo, entrando no grupo dos 20 que mais crianças não vacinadas tinham. Já superamos essa dificuldade. Deixa eu até fazer uma proposta aqui para o Fernando Brito, proposta indecente, que é do Fernando continuar com a gente aqui. Está tão agradável aqui, Fernando Brito, você aqui conosco. Uma pessoa tão... Eu já disse hoje... Então, e passar para você... Eu disse a você nos bastidores que eu sou o amigo certo das horas incertas ou o amigo incerto das horas certas, conforme você queira escolher. Eu queria chamar o Paulo hoje, eu chamei o Paulo hoje aqui para o nosso programa, para falar um pouco do estado da arte da saúde brasileira. Ele já começou a falar com a questão da vacinação, e eu queria passar para você, para fazer uma abordagem, Brito, uma pergunta para o Paulo Busso. Vamos nessa? Nesse sentido? É exatamente na linha do que ele vinha falando, porque nós temos uma tradição em saúde pública que não é recente. Não é recente. Né? A medicina brasileira, até pela própria realidade nos impor isso, sempre se preocupou muito com isso, desde os tempos, né, de Chagas, Oswaldo Cruz e outros que tiveram uma atuação extremamente intensa e muito dependente da política, porque as políticas de saúde pública dependem muito dos governantes. Essa questão da imunização, que o Gus mencionou, ela tem nitidamente esse viés. Mesmo durante o regime autoritário, nós tivemos um engajamento das autoridades governamentais do comando do país nesses programas. Eu me lembro, só a título de ilustração, que era comum nos anos 80, até os anos 80, os governadores, o próprio presidente da República, participar pessoalmente das campanhas de imunização aplicando vacina. Quem diria que 40 anos depois nós teríamos um presidente da República criticando a vacina, desestimulando a vacina. Então, nós regredimos 40 anos em 4. Foi, de fato, um governo desastroso nesse campo. As escolhas dos ministros foram lamentáveis, mas também a gente conseguiu recuperar grande parte, por exemplo, da atenção primária, que nós sabemos que o primeiro contato da população são com as equipes de saúde da família, né? E, recentemente, nós fizemos um grande estudo que durou um ano, desde que a Anísia entrou no Ministério, sobre o que são hoje essas atenção primária de saúde. E as equipes de saúde da família estão retomando os profissionais que foram demitidos,
pela situação, vamos dizer, difícil, provisória de contratos deles, e hoje as equipes estão sendo retomadas, e essas equipes de saúde da família, elas resolvem 95% dos problemas que uma pessoa tem. Eu tenho uma casa aqui, fora da cidade do Rio de Janeiro, enfim, e quando eu preciso, tive que tomar vacina contra a Covid, eu fui no programa de saúde da família, eu não fui a uma clínica privada. E o atendimento foi maravilhoso. Eles, se eu tivesse necessidade de um medicamento, de fazer uma inalação para uma crise de asma, fosse o que fosse esses procedimentos simples, o Brasil dá exemplo disso. O Brasil dá show em termos de atenção primária. O nosso também na área de transplantes. O Brasil retomou o programa de transplantes, que é campeão. Dizem que é o melhor programa do mundo, né? Olha, eu te falo, eu conheço bastante bem o mundo na saúde. Na minha idade, se eu não conhecesse, eu tinha que me condenar ao ostracismo. Então, o nosso programa de transplante é brilhante, é brilhante. São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, ou seja, não é só em São Paulo que se concentra isso. O nosso grande problema é essa chamada atenção intermediária, né, entre a atenção primária e a média complexidade. Aí, em todos os sistemas de saúde do mundo, é o problema. A crise na Inglaterra, a crise no Reino Unido, no NHS, que foi o National Health Services, os Serviços Nacionais de Saúde dos ingleses, que foi comemorado na Olimpíada de Londres, vocês se lembram, né? Foi uma das coisas que os ingleses mostraram nas Olimpíadas, foi o respeito, a admiração. O governo trabalhista entrou de novo no governo, um dos motivos foi porque os conservadores não fizeram o serviço certo no sistema inglês. Então, embora, Bus, seja muito interessante a história do NHS, que ele foi criado, né, um programa de inspiração nitidamente social, nitidamente democratizante, foi criado exatamente num governo conservador, como consequência da Segunda Guerra Mundial. Exato. Durante a guerra, não havia possibilidade do hospital atender seletivamente, escolher quem ia ser atendido. Aquilo gerou, né, um embrião do que viria a ser, no início dos anos 50, um sistema de saúde que tornou a medicina privada virtualmente, nunca foi proibida completamente, mas virtualmente proibida na Inglaterra. E a inspiração do NHS era a medicina soviética. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo, ao se reinventar depois da Segunda Guerra, ele teve que se reinventar para não enfrentar de novo a recessão e a crise dos anos 30. E uma das coisas foi defender, dar direitos à classe trabalhadora para que ela fosse mais produtiva e, no fundo, se gerassem negócios. Não é? Ou seja, o capitalismo não tem. O negócio do capitalismo são os negócios. Não é? Então, se refez o Estado em todos os países ocidentais, França e Inglaterra, por exemplo, e nesse refazer do papel do Estado, o tema da saúde entrou pesadamente, porque precisava uma força de trabalho saudável para competir com o outro lado do continente, quer dizer, com os norte-americanos. A medicina americana, ela tem qualidade altíssima, mas ela é péssima para a população. Péssima. Meu filho mora agora, trabalha nas Nações Unidas dos Estados Unidos, eu tenho uma neta, cada vez que ela vai ao pediatra, é um pediatra diferente. E eles têm um plano de saúde, porque ninguém lá vai ao serviço público. O serviço público é só para quem tem uma renda muito baixa ou os veteranos, né? Ou seja, as duas pontas da população e os veteranos. Isso é público. Mas é o público com atendimento do privado. Então, este privado que atende aos planos é muito ruim, Fernando, é muito ruim, Conde.
Então, o sistema americano, que é louvado pelas inovações tecnológicas, quando se trata de saúde comunitária, saúde da população, ele é muito ruim. Gus, nós vimos recentemente cenas de internados sendo expulsos. Essas cenas rodaram o mundo, não sei se você viu, e não sei também o nível da credibilidade, porque hoje se muda tudo, mas de que pobres, pessoas, trabalhadores americanos, estadunidenses, sendo jogados para fora dos hospitais com o andador, com a camisola do hospital. Quer dizer, isso foi real, né? Os americanos vão comprar medicamento no Canadá. O preço do medicamento nos Estados Unidos é o mais alto do mundo. E os canadenses, então, o Biden, o que o Biden fez foram programas. O governo Biden é um ótimo governo em alguns setores. Né? Mas nós temos essa leva, essa onda da direita trumpista, né, que nega tudo o que é racional na sociedade, com seus seguidores praticamente, sei lá, obcecados. Né? Mas uma das coisas foi restaurar o acesso universal à atenção primária a toda a população norte-americana, a serviços privados, evidentemente. Deixa eu matar uma curiosidade aqui, depois eu passo para o Brito fazer mais uma questão aqui para o Gus. O que você acha do Biden, né? As gafes, os erros que ele comete e tudo mais, como médico, como um profissional da área e também na dimensão política? Você acha que ele tem que abandonar a candidatura dele? Como é que você vê isso? Eu acho que o Biden fez um excelente governo. E na maior parte, quer dizer, veja só, excelente governo falando de política interna. Tirando Israel, né? Não, falando de política externa, os democratas são iguais aos... Olha lá, voltou para você, Brito. Os democratas são iguais ao republicano em matéria de afirmação do império norte-americano no mundo. Eu até me arriscaria a dizer que os republicanos são até menos piores, se existe a expressão, do que os democratas. Né? Peraí. A política externa americana é uma política belicista. É uma política belicista igual a republicanos e democratas. Né? Não há dúvida. O Biden está conseguindo produzir um dos morticídios. Pedimos desculpas aqui pela conexão. Ucrânia e Gaza, particularmente Gaza, né? Que ajuda a um primeiro. Eu acho que você vai ter que pedir para ele restabelecer. Vou colocar na tela menor para puxar menos dados. Eu estou vendo que está instável, né? A gente não está conseguindo pegar o fio condutor. Então, vamos tirar. Daqui a pouco ele estabiliza isso, ele faz mais uma entrada. Brito, continua a sua resenha na sequência do Paulo, que daqui a pouco ele... Deixa eu ver se ele voltou aqui. Paulo, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo vocês. Ficou instável durante muito tempo. A minha internet, por alguma razão. Mas agora dá para você concluir, então, a sua reflexão. A conclusão é simples, é dizer que a política do Biden foi muito bem feita internamente, mas a política exterior, com o incremento brutal do gasto militar e dos conflitos militares, atendem, como os próprios republicanos sempre fizeram, a indústria armamentista americana. O Jeffrey Sachs, um colega, um amigo, trabalha na Universidade de Colômbia e escreve no nosso caderno de saúde pública, ele é um profissional ligado à saúde pública, ele fala exatamente isso, o relógio da meia-noite, o relógio da fim do mundo está a 90 segundos, né? Está a 10 segundos da meia-noite nuclear, porque a guerra que se instalou e a Casa Branca estimulou a OTAN a recriar o clima, não de Guerra Fria, mas de Guerra Quente. Né? E hoje, o século XXI, começa a ser considerado um dos mais violentos pelo número de mortes. Em Gaza, motivado por Israel, na Ucrânia, e as guerras invisíveis com ele. A guerra do Sudão, a guerra do Iêmen,
as guerras no norte da África, né, as guerras, enfim, o CEDEAO, que é a organização do Sudeste, do Sul e Oeste da Ásia, da África, está em dissolução pela aliança das milícias militares em alguns dos países. Então, nós não estamos enxergando o século XXI, o morticínio do século XXI. E um profissional de saúde, como eu, tem que se preocupar com a principal causa de morte, como foi a Covid num determinado momento. Hoje, as guerras são o que mais destrói vidas. E não só destroem vidas, também causam ferimentos e questões mentais que duram a vida inteira. Uma criança de Gaza, submetida, se ela não morrer, submetida aos absurdos que ela tem, seus olhinhos têm que ver, das mortes, das explosões, dos corpos mutilados. Essa criança palestina, o que será dela? É uma crueldade o que os americanos estão fazendo e os europeus ao manter com um regime neofascista, como é o regime Netanyahu, a crise de Gaza. Perfeita fala do Bus aqui. Brito. Sobre essas sequelas, Bus, eu tenho um episódio que nunca vai me sair da mente. Eu tive no final dos anos 80, no Oriente Médio, e visitei a casa de um professor universitário palestino, né? E era uma casa modesta, de classe média, onde havia a inevitável cristaleira, né? Guardavam as louças, e junto das louças guardavam um fuzil metralhadora Kalashnikov. E eu perguntei a ele se ele não tinha medo das crianças, filhos dele, que estavam ali zumbindo pela casa, né? Pegarem aquela arma, etc. Então, não, eles estão ensinados a respeitar e a conservar essa arma, porque um dia eles vão precisar. Vejam só o estigma, né, que é você criar uma geração sob o signo da guerra, da morte, da bala, né, que está presente naquela região há muito tempo, que vai continuar presente depois desses episódios absurdos que a humanidade esperava não ter que assistir mais no século XXI. E a grande revista Lancet acaba de lançar um artigo que mostra que não foram até agora 40 mil mortos. A estimativa, baseada numa série de estimativas técnicas científicas, mostram que provavelmente nos escombros e também o que não foi registrado foram mais de 180 mil mortos na faixa de Gaza. Isso é uma geração inteira que nós perdemos. E você vê, Bus, que aquelas imagens que vêm de Gaza, elas são as imagens de uma Hiroshima. A destruição causada ali é a destruição de uma Hiroshima, né? A devastação completa. Você vê uma imagem aberta de 100 prédios, 95 estão atingidos por bombas. Fizeram esse cálculo também, viu, Brito? A quantidade de explosivo que foi lançado em Gaza supera as 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eu queria, não posso perder a oportunidade de perguntar para o Paulo Bus, até porque ele está envolvido diretamente com isso, com o G20 Saúde. Quais são, como é que está sendo organizado isso? Vai haver um fórum simultâneo na reunião do G20 no Brasil, no Rio de Janeiro, que vai ser no final desse ano, se eu não me engano, né, Bus? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Já está havendo. Já está havendo. O G20 ele se organizou em vários grupos de trabalho, e o grupo de trabalho da saúde é liderado pelo Ministério da Saúde, pela Anísia, já se reuniu 3 vezes e vai se reunir uma 4ª vez agora para fazer uma declaração final. Nessas 3 vezes nós estivemos presentes, a Fiocruz, obviamente, com todos os países do G20, os 20 países, os 19 países, mais União Africana e União Europeia, e 10 países convidados. E as 2 grandes questões. Mais uma congelada. Uma aliança global contra a aliança contra a fome e contra a miséria, a pobreza, que são causas importantes de morte, e a produção local. A Covid mostrou
que sem produção local de vacina, a produção local de medicamentos, vacinas e kits para diagnóstico é imprescindível numa próxima pandemia, que não se sabe quando, mas que se sabe sim virá. Essa é uma afirmação que eu faço lamentando ter que fazê-la, e quando isso acontecer, Conde, você registre o que eu falei. Essa próxima pandemia que nós chamamos de doença X, ela virá, porque as condições que nos trouxeram até a Covid-19 não mudaram nada. O nível de exploração extrativista, que é onde exatamente ocorre a perda da biodiversidade e, portanto, o spillover, quer dizer, a expansão, a passagem dos patógenos de um animal para o ser humano, continuam iguais essas condições. Elas não mudaram nesse colar verde subtropical que pega a floresta amazônica, as florestas do Congo e as florestas do sudeste da Ásia. Então, essa situação de hiperextrativismo, contato da população imunologicamente virgem com animais e com ambientes em que proliferam com muita facilidade vetores como mosquitos, carrapatos, etc., nós vamos ter outra pandemia. E o dinheiro que nós precisaríamos para resolver isso, Conde, Fernando e Maiara, bom dia, agora a Maiara entrou, já vou cumprimentando ela. Este dinheiro está sendo gasto em arma. Nós não temos dinheiro para financiar os ODS. E o G20 está propondo essas duas coisas. Primeiro, uma aliança contra a fome, para acabar com a fome, que é a principal base da morte de crianças e da adultos com condições mentais, intelectuais. Paulo, em suma, porque infelizmente o nosso tempo aqui está acabando e eu recebo a Maiara Gomes aqui com todo carinho. Obrigado pela presença. A Maiara vai fazer o próximo bloco com a gente. A situação, né, da saúde no mundo todo, né, no que diz respeito a essa próxima doença X que você mencionou aqui, é gravíssima. E eu quero já fazer uma proposta aqui no ar, Bus, para a gente fazer um programa especial para falar disso, assim, de prévia do G20, tá? Então já fica o convite, depois eu alinho contigo isso as nossas vias de comunicação. Fernando Brito, não dá tempo de fazer só um comentário final para a gente... Se o doutor Bus concordar, eu até sugeriria uma expansão dessa pauta, né? Mostrando como a questão da saúde ela é parte, né, do sistema de dominação mundial. Né? Em 98 surgiu um best-seller do Dr. Jared Diamond, né, chamado Armas, Germes e Aço, mostrando como o poder militar, né, grande livro. Grande livro. Mostrando como o poder militar, as doenças, né, e a tecnologia, o aço era a tecnologia, então, né, significavam o elemento formador, o moldador do desenvolvimento da desigualdade entre os povos, entre as nações e do mundo desequilibrado como nós temos hoje mais do que nunca. Obrigado, Fernando Brito. Paulo Busso, mais uma vez, brigadíssimo pela presença, pela generosidade aqui. Logo estaremos juntos novamente. Sucesso. Seremos brevemente, se Deus quiser.